Eu sou o pastor Isaías Rosa, coordenador geral da Escola Bíblica em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Você está no meu canal Aprendendo a Aprender. Juntos vamos refletir, entender e compreender melhor as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, nós estamos iniciando mais um estudo dessa série de lições da Escola Bíblica Dominical baseado no livro de 1º e 2 Samuel. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4 sobre a degeneração da liderança sacerdotal. A degeneração da liderança sacerdotal. Você que está acompanhando aí a nossa série de lições, os nossos vídeos, sabe que Israel está vivendo aí um momento delicado, um momento de transição, onde a liderança sacerdotal e também aqueles que estavam ocupando o papel de juiz de Israel está numa situação completamente delicada, decadente. É claro que nesse momento Deus vai intervir levantando aí uma nova liderança. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre esse quadro que se instalou na nação de Israel por ocasião aí da liderança de Eli e de seus filhos. Nosso texto base está em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 22 ao versículo 25, e depois também o capítulo 3, versículo 10 e o versículo 14, que diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouviu tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis estas coisas? Porque ouço todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é bom a fama de que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será espiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifícios e nem com oferta de manjares. Bom, nós estamos diante aí de uma situação em que Israel está vivendo, e o quadro aqui é um quadro realmente de degeneração espiritual, é um quadro que mostra que a liderança espiritual do povo de Deus não estava em conformidade com as leis, com os mandamentos do Senhor nosso Deus. Bom, podemos então aqui desenhar mais ou menos o panorama em como se encontrava aqui o momento
em que Samuel, ainda criança, ainda menino, está passando por um processo ainda de crescimento, ele está sendo mentoreado, ele ainda está vivendo ainda os seus primeiros momentos ali no tabernáculo, enquanto em volta dele, enquanto em torno dele, os filhos de Eli estão cometendo atos abomináveis aos olhos do Senhor nosso Deus. Podemos alistar os pecados dos filhos de Eli. O texto de 1 Samuel, principalmente aí o capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo 2 e o versículo 22 em diante, vai dar-nos uma ideia do que os filhos de Eli estavam fazendo naquela época. Os filhos de Eli estavam na posição de referenciais, homens que deveriam estar mediando a relação do povo com Deus. Eles cuidavam do culto, cuidavam da ordem, cuidavam da relação de Deus com o povo. Eram eles que sacrificavam ao Senhor quando o povo pecava. Eles buscavam o perdão de Deus em favor do povo de Israel. Mas aqui o texto mostra que o seu pai Eli já está mais ou menos aí com 98 anos de idade. E uma vez que ele tenha envelhecido, os seus filhos assumiram o comando, a liderança do sacerdócio. E o texto vai dizer que esses filhos não estavam seguindo o caminho, estavam seguindo a mesma trilha que o pai havia estabelecido. Ofni e Finéias, apesar de serem sacerdotes do Senhor e apesar de serem homens casados, o texto diz que eles dormiam com mulheres, estavam deitando com mulheres à frente da tenda da congregação. E não somente isso, eles ainda forçavam mulheres a deitar com eles, isto é, eles tinham relações sexuais com mulheres na marra, na frente da tenda da congregação. Eles cometiam ali algumas abominações e crimes terríveis diante de Deus. Além deles estarem cometendo o pecado da prostituição, eles ainda estavam adulterando, porque as suas esposas, as suas mulheres, elas estavam comprometidas com ele no aspecto da relação ali do casamento, e portanto aqueles sacerdotes estavam realizando atos que desagradavam aos olhos do Senhor nosso Deus. E é interessante que nós podemos também observar que quando o povo vinha para sacrificar ao Senhor, o moço do sacerdote, ele colocava o garfo de 3 pontas e tirava ali a carne, às vezes crua ainda, sem cozer e sem separar aquilo que era para o Senhor. E eles então arrancavam a força da mão daquele que vinha fazer o sacrifício para satisfazer as suas próprias necessidades. O texto é muito claro em dizer que esses sacerdotes, os filhos de Eli, não conheciam ao Senhor. E também não havia da parte deles nenhuma sensibilidade em entender o papel que eles estavam ocupando naquela ocasião. Nós podemos notar então que os filhos de Eli não valorizavam a posição deles como sacerdotes, como representantes de Deus diante do povo, e além disso, eles trocam o serviço, o ofício, a tarefa que eles estão realizando para Deus como algo honrado, para satisfazer os seus próprios prazeres, seus próprios deleites diante da nação de Israel. É claro que
tudo isso teria consequências graves. Deus não deixaria daquela maneira, porque a lei estabelecia que o trabalho, o exercício do sacerdócio era uma atividade sagrada, era uma atividade santa. Nós vimos em algumas lições anteriores que os filhos de Arão, quando entraram diante do Senhor no tabernáculo para poder oferecer sacrifício, e levaram diante do altar um fogo estranho, o texto diz que eles foram queimados e morreram diante do Senhor nosso Deus. Então nós sabemos que o ofício era algo muito delicado. Deus levava muito a sério o que eles estavam fazendo ali. E é claro que nós vamos também perceber que Eli, de certa forma, foi omisso, porque ainda que ele não concordasse com a atitude dos filhos, ainda que ele não tivesse conivência com o que eles estavam fazendo, ele não foi firme o suficiente para tomar a atitude de banir os seus filhos do sacerdócio. Ele deveria ter cortado os seus filhos do ofício para que eles não desviassem a nação de Israel dos caminhos do Senhor, porque eles eram referenciais, eles eram exemplo para a nação. Se o sacerdote estava cometendo atos de impureza, de prostituição, de violência, estava manchando o sacerdócio, isso significava que a nação toda ali estava olhando, acompanhando tudo aquilo que eles estavam fazendo. O que nós podemos notar aqui? É que Eli, sendo o pai, apesar da idade avançada, ele age de forma a tolerar as ações, os atos, as práticas dos seus filhos, principalmente porque ele sabia da seriedade, ele sabia das implicações que havia para quem estava exercendo o sacerdócio do Senhor. A disciplina, ela é algo muito importante. Quando nós olhamos a palavra disciplina, ela vem de discípulo. Ela vai significar também a ideia de treinar, de ensinar, de educar, de instruir. E nós entendemos que a disciplina, ela é um ato educativo, ela estabelece limites, ela impõe restrições para as ações que nós realizamos. E quando um pai, uma mãe consegue dialogar com seu filho e estabelecer alguns limites para ele no ato, na prática diária dessa criança, os seus atos têm consequências, e é claro que precisa ser cobrado naquilo que a criança vai manifestando. O pai e a mãe têm a responsabilidade, sim, de impor o limite, de estabelecer restrições e até mesmo de suspender privilégios para que a criança possa sentir o poder da punição, o poder da disciplina, daquilo que está sendo ensinado, porque é o pai e a mãe que tem a força da educação. Nós entendemos que os castigos físicos, apesar de ser suspenso em 2014 por uma votação que houve no Senado, nós sabemos que hoje os pais não podem lançar mão de castigos físicos, não podem mais usar desse artifício para impor a sua educação para os seus filhos. Mas a educação não se resume em castigos físicos, não se resume em usar instrumentos de tortura para poder obrigar o menino ou a menina a obedecer
aquilo que está sendo colocado. É importante que tanto a formação espiritual dos nossos filhos, como a sua formação social, seja feita a partir de uma relação dialógica, onde essa criança tenha capacidade de entender aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela está realizando e assumir as responsabilidades desses atos. O pai não pode ser omisso, não pode ser tolerante, não pode achar bonito as práticas que os seus filhos realizam e que muitas vezes são práticas abomináveis aos olhos de Deus. São coisas que Deus condena e por isso não deve ser tolerado. A lei, ela era muito clara no Antigo Testamento em relação a algumas práticas que os filhos realizavam. Por exemplo, Levítico, capítulo 21, versículo 9, diz que se a filha cometesse um ato de prostituição, sendo filha de um sacerdote, ela deveria ser queimada no fogo. Esta é uma ação muito radical, mas estava na lei. Deuteronômio 21, versículo 18 ao 21, vai dizer que o filho que vivesse de forma desregrada, não quisesse trabalhar, desobedecendo pai e mãe, esse deveria ser apedrejado. O filho que amaldiçoasse o pai ou a mãe também deveria ser apedrejado. E aquele que ferisse o pai ou batesse no pai ou na mãe também deveria ser apedrejado. Então são atitudes assim que para a nossa cultura parece um tanto radical, mas mostrava o valor que tem o pai, que tem a mãe, a autoridade do pai, a autoridade da mãe, que precisa ser devidamente obedecida. Nós estamos lidando com uma geração que não quer se submeter à autoridade, ou a pais que são tolerantes demais, pais que não querem realmente trabalhar, educar, formar o seu filho para ele se tornar um adulto aí equilibrado, um adulto estável, um adulto que consiga servir a Deus realmente com temor e com graça. E é claro que o que nós vamos encontrar aí é uma sentença de juízo de Deus. No ponto 2 da nossa lição vai estar falando sobre isso, né? Que Samuel, ainda moço, ainda jovem, está na casa do Senhor, quando o Senhor vem a ele, e então o Senhor pronuncia a Samuel o que ele ia fazer sobre a casa de Eli, o juízo que Deus ia derramar sobre a casa de Eli, isto é, Deus ia punir os seus filhos, Deus ia punir a casa de Eli e toda a geração de Eli seria banida do sacerdócio. E isso vai acontecer quando o povo de Israel tem um confronto com os filisteus. Os filisteus entram na terra, os Finéias vão com a arca de Deus para a guerra, e aí então o texto bíblico vai dizer que o povo de Israel é derrotado, os Finéias são mortos na guerra, e quando Eli ouve falar da morte dos seus filhos, ele cai da cadeira e ele quebra o pescoço e ele morre. E a mulher de um dos sacerdotes que está também em trabalho de parto, naquele momento, diante daquela notícia, ela também perde a vida, mesmo conseguindo ter o filho naquele momento. É uma situação em que toda a família acaba sofrendo ali, naquele instante, uma punição severa por causa dos pecados que eles estavam cometendo. É claro que nós sabemos que todo o juízo de Deus não foi derramado naquele momento sobre a família, mas nós vamos ter aí um espaço de 130 anos para que todo o juízo de Deus fosse aplicado sobre a família de Eli,
por não ter observado aí o exercício do ministério sagrado. O ministério é algo sério, e quando nós olhamos as coisas de Deus, nós devemos também prestar atenção de que essas tarefas, esse ofício, o exercício do ministério é algo que deve ser feito com muito temor e muito tremor. Não importa se você é pastor, se você é um professor de escola dominical, ou se você está exercendo aí a sua tarefa como educador, instrutor, regente, qualquer área da igreja. Todo trabalho feito para Deus é sagrado e deve ser feito de forma muito séria, porque Deus vai cobrar quando nós errarmos e não nos arrependemos diante dele. Na lição, na parte 3, então, nós temos aí as consequências do pecado, né? O pecado sempre vai trazer as suas consequências, e uma das consequências que nós vamos ter aí é a consequência de toda uma família que é rejeitada por Deus e é tirada do sacerdote. E nesse caso aqui, nós vamos notar que ele e seus filhos, eles são repreendidos e eles são banidos do sacerdócio por causa dos pecados que são cometidos, e são pecados deliberados. Os pecados têm consequência, e Deus, ele sempre vai trazer a nós a advertência de que quando ele nos repreende como pai repreende o seu filho. Mas uma vez repreendido, se nós não voltarmos para ele, se não retrocedermos do caminho, nós sofreremos as consequências dos nossos pecados. É claro que nós, todas as vezes que temos diante de nós situações delicadas, devemos ter a humildade de reconhecer que somos carne, que somos falhos, que erramos, que podemos sim falhar no uso, no exercício do nosso ministério. Mas todas as vezes que você errar, que você falhar, você precisa reconhecer que Deus, ele é o único que pode perdoar, e ele pode restaurar, e ele pode levantar novamente o seu ministério. Eu espero que você que é aluno, professor, gestor, você que sabe da importância do trabalho que se exerce para Deus, possa ver nessa lição a importância do que Deus colocou na sua mão. A conclusão da nossa lição é a seguinte: o pecado tem o seu salário, o pecado tem as suas consequências. Por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos, se procedermos com sinceridade e verdade, Deus nos confirmará na sua presença. Deus nos abençoe. Nós queremos continuar esse estudo com você. A próxima lição estaremos estudando aí mais um tema, e eu acredito que essa lição vai trazer muitas coisas boas para você nessa semana. Que Deus os abençoe no nome de Jesus.